Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre Deus estar no controle, né? Muitas das vezes a gente perde o controle, as emoções falam mais alto, a ansiedade fala mais alto, o barulho do mundo soa mais alto e a gente se pergunta, né? Quando que isso vai acabar? Quando isso vai passar? Quando isso vai acalmar? Eu sei que você tá enfrentando por problemas. E se você falar que você não tem problema, é mentira, porque todo mundo tem problema, né? Até aquelas pessoas mais ricas, aquela família mais linda, como a da Virgínia e o Zé Felipe, tem problemas, gente. Se falar que não tem problema é mentira, porque tem. E porque dinheiro não é problema, né? O dinheiro é a solução. Mas eu tava muito reflexiva. Eu tava conversando ontem com uma amiga minha. E uma amiga minha falou assim pra mim. A gente tava comentando do caso da menina, né? Que matou a outra amiga por causa de ciúmes, né? Por causa de um ciúmes, ela foi lá e tirou a vida da outra amiga. Gente, a gente tem 34 anos, né? Nascemos em 1990 e nunca, né? Nunca. Eu sou daquele tempo do caso da Eloá, né? Tinha a mesma idade que a Eloá. Desculpem. E, sabe? E é lamentável, sabe? Ver como que tá hoje em dia a situação. Por causa de inveja, você tirar a vida do outro. E faz com que a gente pense que tá tudo as coisas tá tipo tudo sem controle. Não tem um direcionamento. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo hoje no mundo, gente? Às vezes eu fico pensando, não é o mundo que eu quero ficar, não é o mundo. Ontem eu chorei muito, eu pedi muito para Deus, eu falei, Senhor, o Senhor ouve minhas orações, o Senhor ouve meu clamar. E hoje eu tava indo pra academia, né? E um pai de uma amiga minha, né? Que estudou com a gente também, ele passou e ele falou assim, ô minha filha, você tá bem? Eu falei assim, ai, seu Zé, eu tô bem. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem. E ele falou assim, minha filha, eu não sou de parar você, eu sou mesmo de cumprimentar, mas eu parei agora. E eu quero falar pra você, minha filha, que no meio de tanta dor, você só olha pra frente e pense no Jesus crucificado. E em meio à tristeza, em meio às dores, a gente tem um Deus que nos olha todos os dias. Ele sabe de tudo que a gente precisa, de tudo que está no nosso coração. Às vezes você precisa liberar um perdão e aí você fala assim, bom, é a pessoa lá e eu aqui, eu perdoei, eu vou viver minha vida. Não, gente. Se eu tenho uma amiga, se eu tenho uma pessoa que eu amo e eu vejo que essa pessoa não tá falando comigo, eu vou me sentir incomodada e eu vou chegar na pessoa. Ô amiga, eu te fiz alguma coisa, você não tá bem? Nossa, ontem eu tentei falar com você, você tava meio estranha. E aí essa minha amiga, a gente tava conversando ontem, né? E ela falou assim que ela tava cuidando do tio dela, né? E ela passou a noite no hospital e chegou no hospital, tinha um senhorzinho de idade junto com o tio dela. Que o tio é tio da mãe dela, né? E ela tava ajudando lá. A dormiu com ele no hospital. E justo, né, à noite, o senhorzinho que tava junto com o tio dela lá no mesmo quarto faleceu e ele tava sozinho. E ela falou assim pra mim, amiga do céu, você não sabe o desespero que foi.
E depois a família dele veio chorando, veio, sabe? E ela falou assim, aí ela teve que passar uma palavra pra eles. E ele tava sozinho lá, gente. E ela falou, e eu ajudava. E é muito triste, gente. O mundo onde que a gente tá, sabe? Então, quando a gente passa, quando a gente perde, eu não falo perder qualquer coisa, perder algo precioso. Hoje eu tô assim, gente, porque eu tô muito reflexiva. Desde ontem, até então. E aí eu falo, Deus tá no controle, né? Por mais que pareça ser confuso, por mais que pareça o barulho do mundo faça mais auê, né? Do que a palavra de Deus. Mas Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nele a gente pode crer, nele a gente pode confiar. Não é fácil para mim, para o vizinho, para o outro, para você que está mais longe ainda de mim, mas tem um Deus que olha por nós, tem um Deus que quer nos ver bem e que ele fala, assim como Pedro, né, passando pelas águas, né, ele ficou com medo, né, e Jesus falou, vem até mim, e ele ficou com medo, ele teve medo, a gente tem medo, sabe, gente? Mas não tenhais medo, que nem hoje o seu Zé falou pra mim. Minha filha, a Bíblia diz que a gente vai ter dias que vão passar aflições. E parecia que Deus mandou um anjo pra vir falar comigo. Eu tava muito mal. E seu Zé, o pai dessa minha amiga, ele veio e ele falou tanta coisa bonita de Deus. Ele disse, eu falei pra ele, eu falei assim, eu tenho medo de sonhar. Como eu sofri um acidente, perdi um noivo, eu falei pra ele, eu tenho medo de sonhar, eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo das pessoas me machucar. E ele falou assim, minha filha, olha pro Altíssimo, que ele tá te guiando, ele tá com você. E essas palavras me fortaleceram. Hoje o dia não foi fácil, mas é sobre isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like. Fiquem com Deus e acredite que Deus tem o melhor pra nós. Eu não tô aguentando mais.